Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Noite abençoada. Noite que o Senhor preparou para o seu louvor, para a sua glória. A palavra dessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Uma palavra bem conhecida da igreja. Mas Deus vem falar conosco. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Enquanto a igreja vai procurando, abrindo a palavra, eu vou ler aqui um versículo que está em 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus. E fala aqui que toda a escritura ela foi divinamente inspirada. A palavra de Deus, o livro sagrado, que nós lemos a palavra, ela não foi inventada por homens, ela foi divinamente inspirada. O que quer dizer isso? Deus inspirou os homens, através do Espírito Santo, para escrever, para registrar a palavra, e ela serve para quê? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então a palavra de Deus, ela não é para ser somente lida na igreja durante o culto. Você tem que ter o hábito, na sua casa, no seu lar, separar um tempo para falar com Deus, que Deus fala através da palavra. Tem muita gente procurando revelação de homens. Não que não exista a profecia, ainda existe profeta de Deus, mas tem pessoas que perdem a direção e vai atrás somente de profecia, e de repente Deus quer falar com ele através da palavra. E quando Deus fala através da palavra, é muito mais gostoso, porque Ele fala direto no seu coração, Ele fala direto com você. Jesus fala, quando Ele se entregou, Ele disse: está consumado. O véu que separava o santo dos santos lá do sacerdote foi rasgado de cima a baixo. Para que isso, irmão? Para que hoje nós possamos ter acesso a Deus através da palavra. Nós podemos falar com Deus quando nós meditamos, quando nós lemos a palavra de Deus, que é uma palavra que foi divinamente inspirada. Então que nessa noite nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e que a palavra venha a ser revelada no meu e no seu coração. Amém? Vamos ler aqui então Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, que diz assim a palavra do nosso Deus: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo.
Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, igreja. Aleluia. Essa passagem da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus falando, deixando aqui um ensinamento para nós. E tem alguns pontos aqui que nós podemos aproveitar para a nossa vida e colocarmos em prática. Essa mulher estava ali naquela casa, provavelmente de bicão, né? Intrusa, ela não foi convidada. Aqui diz que Simão era um fariseu e ele fez esse convite para Jesus para ir jantar na casa com ele. O fariseu era conhecedor da lei, era conhecedor da Torá, né, do Antigo Testamento. E aqui diz que ele recebeu Jesus ali na sua casa de qualquer jeito, né? Ele não deu a reverência de um convidado. E o primeiro ponto que nós podemos pegar aqui para a nossa vida: de que forma que nós temos recebido Jesus nas nossas vidas? É para a nossa reflexão nessa noite. Muitas vezes nós estamos recebendo Jesus como Simão. Como Simão recebeu Jesus? De qualquer jeito, sem dar honra, sem dar a glória que é devida a Ele. Nós recebemos Jesus, muitas vezes, Simão, como curiosidade. Vou lá na igreja hoje, é mais um culto de qualquer forma. Eu não me preparei para entrar na presença do Rei da Glória. Nós temos que nos preparar quando nós vamos estar entrando na presença de Deus. Nós muitas vezes nos habituamos a vir para a igreja e para nós é somente mais um culto. Eu falo isso não é para a igreja, isso recebe primeiro para o pregador. Eu sempre falava isso aqui, faz um tempinho que eu não coloco, mas a palavra, antes dela chegar no seu ouvido, ela chega no meu, porque ela está saindo da minha boca, eu já estou ouvindo ela aqui. Antes dela chegar no seu ouvido, ela já falou comigo. Então essa palavra serve para mim primeiramente. Então ninguém se ofenda, porque às vezes a gente prega e a pessoa acha que é para ela. E não é, a palavra é para todos. A palavra de Deus diz que fala: ouvir a palavra e retende dela o que é bom. Aquilo que servir para você, irmão, que você ouvir aqui nessa noite, retém para você o que é bom. O que não vou servir, deixa, vai servir para outro. Porque a palavra de Deus, ela serve para corrigir, para arguir, para nos ensinar, para nos preparar para a vida. Que nós vivemos tempos difíceis. Então nós temos que refletir de que forma nós recebemos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é uma alegria só, né? Oh glória! Recebi o Senhor como Salvador da minha vida. Mas nós temos que receber a Jesus todos os dias. Todos os dias nós recebemos Jesus. E de que forma nós temos recebido Jesus? É o primeiro ponto que nós temos que meditar. Temos que ver o que estamos fazendo, muitas vezes, que está desagradando a Deus. Jesus, ele é amor, né? Aqui, nós lemos aqui no texto, ele repreende Simão ali de uma forma tão sucinta que de repente Simão nem se percebeu. É que ele fala: desde que entrei na tua casa, essa mulher tem beijado os meus pés, lavado os pés de Jesus. E Simão, que era uma obrigação, né, de todo o povo judeu lá que recebia alguém na sua casa, era dar água para os pés,
era ungir a cabeça com óleo, era receber um convidado, né? Quando vem alguém na sua casa, né, você faz pelo menos um cafezinho, né? É tradição aqui no nosso país, né? Lá fazer um cafezinho, lá para os judeus era isso, era lavar os pés, era ungir a cabeça, era dar um ósculo, né? Um beijo, receber o convidado com honra, né? Com alegria. Aqui provavelmente Simão, ele queria mais receber o convidado de Jesus ali, mas por curiosidade, né? Jesus já tinha feito vários milagres, e ele devia estar curioso. E a curiosidade, tem curiosidade que não é muito boa, não, irmão. Né? Nós temos que ser curiosos para as coisas santas de Deus. Ser curioso na palavra, aprender mais, meditar mais, né? Porque a curiosidade é complicado. A curiosidade sem santidade, né? Então, nós estamos curiosos com tantas coisas, querendo saber da vida do irmão, do ciclano, do beltrano. Não é de Deus. A nossa curiosidade tem que ser das coisas de Deus, das coisas santas, das coisas lícitas, né? Das coisas que edificam. Em nome de Jesus. Outro ponto que nós podemos pegar aqui como ensinamento para nossas vidas, fala que essa mulher aqui, não fala nem o nome dessa mulher, só fala que ela era uma pecadora. E ela fala que ela estando por detrás aos seus pés, aos pés de Jesus, lugar bom de se ficar é aos pés de Jesus. Aleluia. Nós temos que estar aos pés do Senhor, nos prostrarmos diante do Rei da Glória, adorar o Senhor com reverência. Nós temos que estar prostrados, né, aos pés de Jesus, né? Naquela passagem lá das irmãs lá, né, Marta e Maria, né? Que a irmã vai lá reclamar, né? Ela não estava fazendo nada, ela escolheu a boa parte, ela estava aos pés do Senhor. Aleluia. E não vai ser tirada, ele fala. Então nós temos que ter sabedoria nas nossas escolhas, na presença de Deus. Estar aos pés de Jesus não tem lugar melhor. Essa mulher ali, uma pecadora, o Senhor não a repreendeu. Pelo contrário, nós vamos ver que ela sai dali vitoriosa, né? Ela conseguiu ali o perdão dos seus pecados. Ela foi liberta. Naquele tempo ali as mulheres, elas cobriam as suas cabeças, né? Aquela mulher, ela entrou ali com a cara e com a coragem, né? Com os próprios cabelos ela enxugava os pés do mestre. E não era nem permitido que a mulher tocasse no homem, né? Olha a ousadia que essa mulher teve, né? Nós temos que ter ousadia diante de Deus, ousadia santa, com santidade, né? E fala que por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Adoração completa. Ela se derramou diante de Deus. A nossa adoração não pode ser pela metade, né? Foi falado aqui de resto, de sobra. O dinheiro é o que menos importa para Deus, irmão. O dinheiro é bom aqui para nós na terra, precisa para pagar aluguel, água, luz, contador. É muito bem-vindo a sua oferta, o seu dízimo. É necessário, né? Porque a obra de Deus ninguém faz sozinho, né? Os pastores aqui não vivem da obra, nós somos dizimistas, pelo contrário, né? Não somos pastores que vivem da obra. Nós pregamos a palavra, o pastor tem o seu emprego. Eu tinha o meu tempo atrás, né? Agora eu aposentei e parei de trabalhar, mas estou procurando outra coisa que ficar parado não dá não. Tem que estar em movimento. Não dá para ficar parado, ainda tem um pouquinho de força aí para trabalhar. Mas no tempo de Deus vai abrir a porta novamente. Então nossa adoração a Deus não pode ser pela metade, não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que ser completa, né? Nem cachorro mais come resto, como foi falado, né? É ração. E tem cachorro enjoado, tem um cachorrinho lá em casa que é só misericórdia, né? Tem dia que nem a ração ela não quer, você põe lá, ela cheira assim, sai com desprezo. Fala, miserável. E não é ração barata, não, é raçãozinha cara. Agora, quando ela está muito velhinha, já está ceguinha, tadinha, já não enxerga, é bem idosa. Tô pondo aquela carninha lá, mas tem dia que nem aquela carninha lá da pedigree, ela quer saber, não. Tá enjoada. É assim.
Então o que é isso? Nós temos que dar o nosso melhor para Deus, né? A parte financeira é o de menos. Deus, Ele quer de nós adoração, a nossa entrega, né? Um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não rejeita, diz a palavra. Deus quer a nossa adoração. Adoração sincera, né? Essa mulher ali, ela não viu limites ali. Ela não se intimidou. Imagine a vergonha. Ela era uma pecadora, era uma mulher conhecida. Essa é uma mulher da vida, provavelmente uma pecadora. A palavra fala ali que Simão já aponta, né? Se ele soubesse quem que lhe toca. Oh, coitado do Simão, né? Pobre segue nu. Muitas vezes estamos igual Simão. Pobre segue nu. Nós estamos vendo que nós não devemos ver, que nós deveríamos ver, nós não vemos. Ficou meio confuso, né? Deu para entender, né? Amém. Nós temos que abrir nossos olhos para as coisas santas. Amém, Senhor. Apartai-vos da aparência do mal. Aleluia, Deus. Mal deixa lá para o inimigo. É dele. Nós temos que pegar e nos apegarmos às coisas de Deus, às coisas santas. Simão ali, coitado, né? Se ele soubesse quem estava com ele, ele não falava. Se ele soubesse quem lhe tocou, ele tinha que saber quem estava diante dele. O Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Aleluia. Aleluias. Esse Deus está aqui nesse momento, o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos na presença do Rei da Glória através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Alamanassuri, alabassá. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Deus poderoso. Obrigado. Verso 40. Já aceitaram. Aleluia. Diz isso Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Olha a hipocrisia, né? Ele chama Jesus de mestre. Pouco depois no coração dele tinha falado: se esse soubesse quem era essa mulher, a contradição, né? Ele chama Jesus de mestre, mas não o recebeu como mestre. Não recebeu com a reverência. Hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser simples de coração. Nós não somos nada, não sabemos nada. Tudo o que temos, que somos, foi dado por Deus. Tudo pertence a Ele. É dele. O fôlego de vida que nós temos é dele. A hora que Ele falar chega, acabou. Vieste do pó e ao pó tornarás. Nós temos que ter sabedoria, né? Para saber na presença de quem nós estamos. A presença do grande Rei. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus, muito delicado, muito maravilhoso que Ele é, Ele conta essa parábolazinha ali para Simão, né? Bem simples, né? Tinha 2 devedores, um devia 50 denários, o outro 500. E Ele faz essa pergunta ali para Simão: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a qual mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Simão, você vê que ele não era um homem totalmente ignorante, vamos dizer assim. Ele sabia discernir as coisas. E Deus, como Ele sonda e olha o nosso coração, Ele vê ali o coração de Simão, ele estava totalmente equivocado, sem direção, olhando pela aparência, olhando pelos seus olhos carnais, e se esquecendo do amor, da misericórdia, da graça. Verso 44, e Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Tem umas coisas de Jesus que é engraçada, né? A pergunta que ele faz: vês esta mulher? Lógico que ele viu, né? Não tinha como ele não ter visto aquela mulher. Tanto é que ele não só viu, como ele a julgou, né? Se ele soubesse quem é que lhe toca, essa pecadora,
Mas Jesus fala para ele abrir os olhos. Ele estava vendo com olhos carnais. Jesus olha o coração. Aleluia, Deus. Ele achou que ele ali era o bambambam ali, né? Ele estava dando um banquete, recebendo ali o mestre. Mas tadinho, né? Totalmente perdido, sem direção. Nós precisamos ter sabedoria, irmão, para aprender de Deus. Humildade, um coração sincero, porque Deus, ele olha o nosso coração. Ele não olha a aparência, ele não olha o que o homem vê, né? Ele não olha como o homem vê, mas ele olha com os olhos santos. Nada está escondido ao nosso Deus. Todas as coisas estão patentes e abertas aos olhos de Deus. Por isso que essa mulher se derramou ali diante de Jesus. Ela foi ali e rasgou o seu coração diante de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Uma adoração simples, uma adoração pura, sincera, sabendo que nós somos pecadores, que somente a graça e a misericórdia de Deus é que pode nos salvar. Não é por obras, não, mas é pela graça. As obras são importantes? Lógico, muito importante. Mas a obra fala que nós vamos ter um galardão, cada um vai receber um galardão pelas obras que foi feito. E fala que as nossas obras, elas vão ser passadas pelo fogo, né? Que aquilo que foi feito sem amor no seu coração, por mais que seja sublime aquela obra, ela vai passar pelo fogo do Senhor. Aleluia, Deus. Com que intenção nós fazemos a obra de Deus? Para nós refletirmos, nós pastores, obreiros, você que está aqui nessa noite, qual a intenção do nosso coração para fazermos a obra? Porque ela vai passar pelo fogo. O coração de Deus, o poder de Deus, fala que Deus é um fogo consumidor. Aleluia. E as nossas obras vão passar por esse fogo, pelo crivo desse fogo consumidor. Deus é perfeito, né? Mas infelizmente muitas pessoas ainda acham que podem enganar a Deus, né? Então, como Simão,